Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer uma mensagem neste dia falando a respeito de amor, de paixão, do sentimento de gostar, que muita gente fala, com relação ao casamento. Qual deve ser o alicerce do casamento? O amor, a paixão, o gostar? Como é que funciona no casamento? O que vai sustentar um casamento? O que vai servir de alicerce, de fundamento para que um casamento seja duradouro? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas com relação a isso? Porque muita gente confunde paixão com amor, com um puro sentimento de gostar, e as pessoas acabam não entendendo o que é amor. E por não entender o que é amor e não viver em amor nos seus casamentos, é por isso que muito casamento está falido e está fracassando, e as pessoas estão se divorciando porque as pessoas não entendem o sentido do verdadeiro amor que deve haver no casamento. O sistema, o mundo tem nos feito cegar com relação a isso. Tem moldado o nosso entendimento de tal maneira, por meio dos filmes, das novelas, das séries, da cultura, que as pessoas não entendem o que significa amar, como se comportar com relação aos sentimentos num casamento, e por isso o casamento não se sustenta. Eu quero ler para você aqui Efésios capítulo 5, versículo de número 25, que diz assim: Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo aqui fala de amor, que o marido deve amar sua mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja que ele compara o amor que o marido tem que ter pela esposa com o amor que Cristo teve pela igreja, ao ponto de se entregar pela igreja. E é óbvio que não somente o marido deve amar a esposa também deve amar o marido. Embora Paulo tenha enfatizado aqui isso com relação ao marido, porque eu creio que Paulo viu uma necessidade de falar especificamente com os homens, porque os homens têm uma tendência maior de não amar, de não manifestar o amor na vida das esposas. Então por isso que Paulo enfatizou aqui a questão do homem. Isso não significa que as mulheres não devem amar. É claro que as mulheres têm que amar os seus maridos também. O amor tem que ser recíproco. Então eu quero falar sobre isso, sobre essa questão de amor, e fazer um esclarecimento a respeito de paixão também. Porque as pessoas confundem muito. Paixão é uma coisa que está muito relacionada com as emoções, com os sentimentos, com o desejo carnal, físico, que um homem sente por uma mulher e vice-versa. Como é que acontece a paixão? A paixão acontece quando você identifica numa pessoa qualidades que você admira, coisas que você gosta, seja no sentido emocional, de características emocionais, de caráter que uma pessoa tem, ou no sentido físico, quando a aparência externa da pessoa lhe atrai. E aí, aquela imagem que você tem daquela pessoa lhe agrada, lhe satisfaz. Então, como que se encaixa como um quebra-cabeça. Os seus anseios se sentem satisfeitos com o que aquela pessoa é, ou aparenta ser, no sentido físico e emocional. E aí o que acontece? Você se apaixona. Você fica extremamente cheio de sentimentos por aquela pessoa, com vontade de se relacionar com ela, com vontade de estar junto dela, de ter um relacionamento amoroso com aquela pessoa, porque você sente que aquela é a pessoa que se encaixa perfeitamente com você.
E a paixão é um sentimento, muitas vezes, escravizador. Faz com que você sinta pela pessoa uma certa dependência. Se você observar uma pessoa apaixonada, extremamente apaixonada, principalmente, você vai ver que a outra pessoa é para ela como se fosse uma droga. Tem uma dependência. Ela não consegue ficar longe, ela quer estar perto o tempo todo, quer estar falando o tempo todo, quer estar todo o tempo abraçando, beijando. Há muitas vezes um sentimento de posse. Se a pessoa deixá-la, disser não e quebrar um relacionamento, a pessoa que está apaixonada só falta morrer. Ela passa a ter uma crise de abstinência, porque ela está dependente. Ela sente um desejo enorme e ela acha que o mundo vai acabar porque aquela pessoa não quer mais ela. A paixão traz isso. É algo incontrolável, é algo forte, é algo que mexe muito com a sua estrutura, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Leva você a ficar extremamente dependente daquela pessoa. A paixão gera muito isso. A paixão faz com que você não raciocine bem. A paixão faz com que a razão seja abafada e você julgue tudo baseado nos sentimentos, baseado nas aparências. É por isso que você casar movido por paixão é um perigo enorme, porque você não está raciocinando bem para você poder fazer uma escolha correta, para você analisar completamente a situação, analisar a outra pessoa para ver se realmente aquele relacionamento vai dar certo. Então, no casamento, como é que acontece com relação à paixão? A paixão ela não dura para sempre. A paixão ela tem prazo de validade, geralmente ela se acaba. Você não fica nesse fogo intenso a vida toda. Então, quando você casa com uma pessoa, a tendência é a paixão ir diminuindo, diminuindo, até se acabar. Se não houver um amor verdadeiro e duradouro no casamento, quando a paixão acaba, o casamento tende a se acabar também. É por isso que o casamento não pode estar alicerçado num sentimento, numa paixão, numa emoção, num desejo carnal, numa atração física por alguém. Você tem que estar com o seu casamento alicerçado em amor, no amor verdadeiro. Como Paulo disse aqui, amando a sua mulher e vice-versa, como Cristo amou a igreja. Então, você não pode ser movido só por paixão. Hoje nós vemos, eu quero mostrar para você aqui, por que hoje nos casamentos as pessoas pensam que o que deve reger o casamento é a paixão. Se você olhar os filmes, por exemplo, de hoje em dia, os filmes românticos, a maioria deles exalta muito a paixão, o sentimento avassalador da paixão. É a maneira como você escolhe alguém para casar, é movido pela paixão que você está sentindo. Nos filmes de Hollywood, geralmente, as pessoas se apaixonam, sentem aquele sentimento forte e aí logo querem casar, logo querem ter relações sexuais, já querem ficar juntas e fazem promessas e juras de amor para sempre, movidos por paixão. Geralmente também é mostrado nos filmes o seguinte: se você está casado com alguém e você está tendo problemas com aquela pessoa, você não está mais gostando muito dela, das atitudes dela, do jeito como ela é, você está tendo dificuldades, está tendo lutas no casamento. E aí quando você encontra alguém fora que lhe atrai, que faz com que você se sinta atraído, que você passa a gostar daquela pessoa, você fica apaixonado por ela, porque ela satisfaz os desejos que você tem, que você não está se satisfazendo no seu cônjuge. E aí a pessoa no filme fica apaixonada por aquela outra. E o que o filme geralmente estimula? Estimula a pessoa a deixar o marido ou a esposa para ficar com aquela pessoa por quem ela se apaixonou, passando uma mensagem de que aquela pessoa por quem ela se apaixonou é o amor verdadeiro, é a alma gêmea, é aquela com quem você vai dar certo. Se você está infeliz no casamento, você tem que procurar ser feliz, você tem que ficar com alguém que você gosta. É passada uma mensagem que você tem que seguir o seu coração, que você tem que seguir os seus sentimentos,
que não importa quantos anos você esteja casado, se você agora está gostando de alguém, isso significa que aquele é o amor verdadeiro. E você tem que investir naquela relação. E você aí tem que deixar a sua família para seguir o amor. O amor que está vindo ali bater na sua porta. E aí você segue o seu coração. E aí vai ser feliz para sempre com aquela pessoa. Essa é a imagem que os filmes passam. Como se o casamento não valesse de nada e o cônjuge que está com você não merecesse nenhum respeito e não valesse a pena lutar pelo casamento. Você tem que seguir só o seu sentimento e o seu coração. Quando a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Fala lá em Jeremias. Só Deus conhece o coração completamente. Nós não podemos nos guiar por sentimentos, pelo coração. Nós temos que nos guiar pela palavra de Deus, pelo que a Bíblia ensina, pelo que a Bíblia orienta. Um cristão não age por emoção, um cristão não age por emocionalismo, por sentimentos, ele não segue o coração, ele segue a vontade de Deus para a sua vida, ele segue a palavra de Deus. Então, quando você está casado com alguém, não importa se você está tendo problemas ou não, se você está tendo sentimentos de gostar da pessoa ou não, se você está casado, você fez uma aliança, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você obedeça a Deus e a sua palavra e você permaneça firme na aliança que você fez. Qual é o mandamento de Deus para quem está casado? Para o marido: ame a sua esposa. E que a esposa também ame o marido. Então, se você está casado, você não pode pensar em divórcio. Não é a vontade de Deus. Não importa se você de repente está apaixonado por alguém. Você tem que amar a sua esposa ou seu marido. Você tem que lutar pelo seu casamento. A vontade de Deus é que você esteja junto, não é o divórcio. Deus odeia o divórcio. Então, se você entende que Deus odeia o divórcio, que você tem que ser fiel à aliança que você fez com a mulher da tua mocidade, como diz lá em Malaquias, e que a Bíblia manda você amar a sua esposa e a mulher amar o marido, então está muito claro que você tem que usar a razão, não seguir os seus sentimentos. E o que a razão diz? Que você deve seguir a palavra de Deus. É o que vai lhe fazer bem, é o que vai lhe fazer feliz de fato, é você seguir a palavra de Deus. Mas, meu irmão, eu não estou me sentindo feliz, eu não estou me sentindo bem no meu casamento. Como é que eu vou continuar vivendo com uma pessoa que eu não estou me sentindo bem com ela? E você acha que você vai ser feliz desobedecendo a palavra de Deus, repudiando a sua mulher ou seu marido, abandonando ele, quebrando a aliança que você fez diante de Deus e entrando numa relação adúltera com uma outra pessoa? Você acha que você vai ser feliz dessa maneira? Você pode até se sentir feliz carnalmente, no sentido carnal, de sentimentos, mas você não vai estar agradando a Deus, você vai estar em desobediência a Deus. E se você vai estar em desobediência a Deus, não tem condições de você ser feliz. Para você ser feliz, entenda isso, você tem que estar em obediência a Deus, a palavra de Deus, em comunhão com Deus, fiel à aliança que você fez com a sua esposa, com o seu marido. É assim que você vai ser feliz. Mas, meu irmão, eu não estou gostando mais do meu cônjuge, eu não gosto mais da pessoa com quem eu vivo, o que é que eu faço? As pessoas não entendem que amor é diferente de gostar. Por acaso você acha que Jesus gosta das atitudes que a igreja tem, muitas vezes? Muitas vezes a igreja tem atitudes erradas, entristecem o coração de Deus, entristecem o Espírito de Deus. Você acha que Jesus gosta quando a igreja age assim, com rebeldia, com desobediência? Ele não gosta, mas ele continua amando. Porque amar é diferente de gostar. Amar, como você vê em 1 Coríntios 13, são atitudes. Amar é você ter atitudes de querer o bem daquela pessoa, de respeitar aquela pessoa, de procurar cuidar dela, de procurar investir na felicidade dela, de procurar lutar pelo bem-estar dela, de servi-la, de fazer o bem, de fazer de tudo para que ela seja feliz, realizada no casamento. Isso é amor. Amar é quando você faz de tudo para ver o outro bem, o outro feliz.
É diferente do sentimento de paixão, que geralmente é egoísta, você só pensa em ser feliz, em se satisfazer. O amor não. O amor ele pensa no bem-estar do outro, em fazer o outro feliz. E o amor é incondicional, não importa o que o outro faça ou deixe de fazer. Veja como é o amor de Deus, é incondicional. Você ama independente do que a pessoa é ou faz. É diferente do sentimento de gostar. Não importa se você está gostando do que a pessoa está fazendo com você ou não. Você a ama. Incondicionalmente. É assim que Deus quer que o marido ame a sua mulher e a mulher ame o seu marido. Como Cristo ama a igreja. Cristo ama a igreja de maneira incondicional. Não importa o que a igreja faz ou deixa de fazer, ele continua amando. Ele pode não estar concordando com o que ela está fazendo, mas ele continua amando, ele continua buscando ela, ele continua atraindo ela para si, ele continua ensinando-a, persuadindo-a para que ela se volte para ele, para que ela caminhe corretamente. Ele não desiste dela, ele quer fazer a igreja feliz a todo custo. Isso é amor. É assim que você tem que amar a sua esposa e vice-versa. Veja como isso é totalmente diferente de paixão. Isso, você não é movido no casamento por sentimentos. Você é movido pelo que você sabe que você tem que fazer. Isso é amor. E quando você ama de verdade o seu cônjuge, independente do que ele faz ou deixa de fazer com você, ou independente do que ele é, os sentimentos naturalmente com o tempo eles surgem. Surgem naturalmente porque você está amando a pessoa. Então esse é o amor que vai sustentar o casamento. Esse é o amor que vai fazer o casamento ser forte. É quando você, independente do que a pessoa é ou faz, você continua querendo fazer ela feliz, andando em obediência à palavra de Deus. Independente do que a pessoa é ou faz, você continua cumprindo o seu papel de esposo, que é cuidar, proteger, alimentar, suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais de sua mulher. Independente do que o seu marido é ou faz, você, mulher, continua amando ele. Como? Se submetendo a ele, procurando o bem-estar dele, sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe, procurando o bem-estar da família, do marido, servindo, fazendo tudo aquilo que é possível para agradá-lo, para fazê-lo bem. Tem mulheres que às vezes ficam com raiva do marido e quer descontar, quer fazer mal, quer prejudicá-lo de alguma maneira. Isso não é amor. Isso não é amor, isso é vingança. Amar é você fazer o bem independente de qualquer coisa, você fazer o certo. Isso é amar. Então, veja o que Jesus ensina no Sermão do Monte também, sobre o amor até aos inimigos. Então, mesmo que o seu cônjuge se coloque como se fosse seu inimigo, você tem que amá-lo. Se ele fizer o mal a você, você faz o bem a ele. Se ele falar mal de você, você procura falar coisas boas para ele. Se ele quer brigar com você, você procura paz. Isso é amor. É o amor que Deus quer que você pratique. E isso não está relacionado com o sentimento de gostar. As pessoas confundem muito. Ah, eu não estou mais gostando do meu marido. Quer dizer, as pessoas costumam falar assim: eu não amo mais meu marido. Eu não amo mais a minha esposa. Então eu tenho que me separar porque Deus quer que eu seja feliz. E eu não amo mais, o amor acabou. O amor só acaba se você quiser, o amor verdadeiro. Porque o amor só acaba no dia que você decidir que você não quer mais amar. Que você não quer mais procurar fazer o outro feliz. Então o amor acabou nesse dia. Mas enquanto você estiver se esforçando para fazer o outro feliz, o amor não acaba. O sentimento de gostar é que acaba. Esse pode acabar. Quando você está num casamento e é constantemente ferido, agredido, o outro não é o que você quer que ele seja, então você deixa de gostar. Quando a pessoa deixa de ser o que você quer que ela seja, você deixa de gostar, você deixa de se sentir bem na relação, você deixa de amar, como as pessoas falam. Quando as pessoas dizem eu não amo mais, ela está falando de sentimento, de gostar, geralmente, ou de paixão. E nós não somos movidos por esse sentimento de gostar ou não gostar. Se você está num casamento, independente de você estar gostando do que a pessoa é ou do que a pessoa está fazendo com você, você tem que continuar amando ela, na esperança de que ela mude, de que ela tenha uma atitude diferente, de que ela passe a ser diferente, para que você possa gostar dela novamente, passar a gostar do jeito como ela é. Mas independente de você estar gostando ou não, você tem que amar. Você percebe como são diferentes as duas coisas?
Você já pensou se Deus fosse se interessar por nós só quando Ele estivesse gostando do que a gente é ou do que a gente está fazendo? Ele ia nos descartar, porque muitas vezes a gente desagrada a Ele. Mas Ele continua nos amando até o fim e insistindo conosco. Ele não se baseia por sentimentos. Você tem que ser da mesma maneira no casamento. É por isso que Paulo disse que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Veja que Cristo se entregou pela igreja quando ela ainda era corrupta, quando ela ainda era inimiga de Deus. Foi que Jesus se entregou por ela. Fez tudo para poder salvá-la, quando ela não estava nem aí para Deus. Faça a mesma coisa com a sua esposa, com o seu marido. Se entregue em amor por ele, mesmo ele não amando você, mesmo a pessoa lhe fazendo mal. Se todas as pessoas entendessem isso e vivessem isso na sua vida, dificilmente um casamento acabaria, porque as pessoas continuariam tentando até o fim. Mas infelizmente, mesmo os cristãos não sabem viver em amor de verdade. As pessoas se baseiam em paixão, em sentimento de gostar ou não gostar. E aí hoje em dia, quando elas não gostam mais, ou quando elas não se sentem apaixonadas, elas querem sair do relacionamento. Elas querem a solução mais fácil, querem sair do relacionamento e ir procurar uma outra pessoa com quem ela acha que vai ser feliz. Mas como é que ela vai ser feliz se ela está em desobediência a Deus? A pessoa só é levada por sentimentos, só é levada pelo coração. Meu irmão, nós não somos levados pelo nosso coração. Muitas músicas e filmes dizem, siga o seu coração. Isso, quem diz isso é o diabo. A palavra de Deus não diz, siga o seu coração. Deus diz, siga a minha palavra, siga os meus mandamentos, me obedeça. É isso que Deus diz. É isso que a gente tem que fazer. Então não se baseie em sentimentos de gostar, em sentimentos de paixão. Que o seu casamento esteja fundamentado em amor. Perdoe quando for necessário, continue amando, continue lutando. E você vai ver que aí sim o seu casamento vai ser abençoado. Pode ser que o outro nunca tenha a atitude que você espera que ele tenha, a atitude correta. Mas o que Deus quer de você é que você faça a sua parte. Que você seja fiel a Deus, fiel à pessoa com quem você se casou. Mesmo que o outro não seja, você tem que fazer a sua parte. Porque cada um de nós vai prestar contas a Deus individualmente. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não fiz a minha parte porque o outro não fez. E Deus vai dizer, por que você não fez a sua? Nós temos que fazer o bem e amar, independente do que os outros fazem ou deixam de fazer. Nós temos que fazer o que é correto diante de Deus. Então, deixe que o amor seja o fundamento do seu casamento e você vai ver como Deus vai abençoar grandemente a sua vida. E se você está pensando em se separar da sua esposa, do seu marido, porque você está gostando de alguém, porque você está achando que aquela pessoa é a sua alma gêmea, porque você está apaixonado por ela, porque você acha que não ama mais seu marido ou a sua esposa, tire isso do seu coração, tire isso da sua mente. Quem está colocando isso diante de você é o diabo, querendo destruir a sua família, querendo destruir a sua casa. Não se deixe levar por sentimentalismo. Obedeça a palavra de Deus. Fique com Deus. Obedeça a Deus. E aí sim a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Não caia no erro de se levar por sentimentos e destruir a sua família, a sua casa por causa de paixão e por sentimentos. Se deixe levar pelo amor verdadeiro, o amor ágape, que ama incondicionalmente, independente do que o outro é ou faz. Um amor que se baseia em atitudes, não em sentimentos, principalmente. Então que Deus te abençoe, te ilumine, te guie, abençoe a sua família, seu casamento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, eu peço a você que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Dê uma curtida para ajudar a impulsionar o canal, para que essas mensagens possam alcançar mais pessoas, elas sejam abençoadas por Deus também. Faça um comentário. Se você quiser, se inscreva no meu canal Evangelho de Jesus.
para que você possa ver quando uma mensagem for publicada. Toda semana eu estou publicando uma, graças a Deus. Então, se você quiser, contribua para o avanço do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.